Eu estou na minha obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas. Lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de serem felizes. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, afinal da vida derrotou Golias. De consciência limpa eu falo pelos que não podem falar. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, estou na minha obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas. Lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de serem felizes. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, afinal da vida derrotou Golias. De consciência limpa eu falo pelos que não podem falar. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, eu estou na minha obrigação de poder falar por uma nação. Queremos 2 minutos, nós somos testemunhas de Jeová. Podemos conversar e sem perder tempo começam a me doutrinar. Quem viu a primeira guerra vai ver Cristo voltar. Testemunha de Jeová é preciso se tornar, mas transfusão de sangue não pode usar. E você tem que acreditar e não pode questionar. De tanto medo que passei, a sentinela comprei. Em 6 meses testemunha de Jeová me tornei. Foi aí que desconfiei, que funcionário voluntário me tornei. Agora eu quero sair e desonrado sei que serei. Pior ainda, nem da minha mãe não terei. É sua fé sendo usada por uma empresa americana safada. Agora eu quero sair e desonrado sei que serei. Teremos 2 minutos, nós somos testemunhas de Jeová. Podemos conversar e sem perder tempo começam a me doutrinar. Quem viu a primeira guerra vai ver Cristo voltar. Testemunha de Jeová é preciso se tornar, mas transfusão de sangue não pode usar. E você tem que acreditar e não pode questionar. De tanto medo que passei, a sentinela comprei. Em 6 meses testemunha de Jeová me tornei. Foi aí que desconfiei, que funcionário voluntário me tornei. Agora eu quero sair e desonrado sei que serei. Pior ainda, nem da minha mãe não terei. É sua fé sendo usada por uma empresa americana safada. Agora eu quero sair e desonrado. Teremos 2 minutos, nós somos testemunhas de Jeová. Podemos conversar e sem perder tempo começam a me doutrinar. Quem viu a primeira guerra vai ver Cristo voltar. Testemunha de Jeová é preciso se tornar, mas transfusão de sangue não pode usar. E você tem que acreditar e não pode questionar. De tanto medo que passei, a sentinela comprei. Em 6 meses testemunha de Jeová me tornei. Foi aí que desconfiei, que funcionário
terei. Eles apagaram meu nome, mas não a minha dor. Fui invisível no mundo que antes me deu calor. Passei por portas que agora estão fechadas. Família e amigos, essas vozes que foram caladas. Me chamam de perdido, traidor, um vilão. Mas não enxergo o peso que carrego no coração. Sou um exilado entre aqueles que me amavam. Hoje um estranho nas vidas que me abraçavam. Vivo, mas tô morto. Respiro, mas sem ar. Um fantasma no espelho, sem lugar pra ficar. Morte social, me enterraram sem chorar. E eu caminho sozinho, tentando me achar. As lembranças são espinhos que ferem minha alma. Momentos felizes hoje roubam minha calma. O silêncio me cerca como um muro gelado. E o amor virou memória de um tempo apagado. Os olhares me evitam, o desprezo é real. Um exilado na vida, condenado ao final. Será que mereço essa cruz que me impuseram? Ou é a liberdade o preço que deram? Vivo, mas tô morto. Respiro, mas sem ar. Um fantasma no espelho, sem lugar pra ficar. Morte social, me enterraram sem chorar. E eu caminho sozinho, tentando me achar. Gritei por socorro, mas ninguém quis ouvir. Minhas lágrimas secaram, só resta insistir. Na dor encontro força no vazio. Um motivo se não tenho mais ninguém. Preciso ser meu abrigo. Hoje levanto das cinzas que me fizeram cair. Se a morte social é o preço, eu escolho seguir. Não sou o que me chamam, sou mais do que pensei. E mesmo no deserto uma flor eu serei. Vivo, mas lutando, respiro pra provar que a morte social não vai me calar. Sou mais que o desprezo, sou mais que a dor. E na minha história eu sou o autor. Eles me esqueceram, mas eu me lembro. Sou chama que queima e renasce no vento. O fogo não é o meu fim, é o começo da força que há em mim. Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. A todos vocês, família leal deste canal, família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam. Eu nem tinha programado esta live. Estava ali, com o Surani, mas me sinto, na obrigação de trazer esta história. Esse conte-nos a sua história, que vem do idioma castelhano e que, por entender esse idioma, posso ajudá-los a entender. Obrigado por estarem aqui todos vocês. Obrigado por estarem aqui. Compartilhem, por favor, esta live. É impactante, é cruel. É algo que as autoridades precisam ver. Imagine a seguinte cena. Uma senhora de 90 anos. Durante muitos anos, dedicados à organização das Testemunhas de Jeová. Esta senhora tem 15 filhos. Uma filha desassociada, expulsada. Outros 3 fora da organização, nunca foram Testemunhas de Jeová. E outros filhos, Testemunhas de Jeová fanáticos. Esta senhora, em sua declaração, diz: eu, com 90 anos, amo muito meus filhos. E vejo que estou perto da morte. E quero falar com minha filha.
quero conversar com Chayo, que é sua filha. Desassociada. A congregação, os anciãos começam, não fale com a tua filha, não aceite em casa. Os filhos, testemunhas de Jeová, não vou aí na tua casa te ver, mãe, se a senhora conversar com a Chayo. Uma senhora com 90 anos se queda ou fica abaixo de pressão absoluta da congregação. E dos filhos que são fanáticos, testemunhas de Jeová. Para que a mãe não possa falar com a filha, só porque a filha não é mais testemunha de Jeová. A mulher começa a chorar, entra em desespero e decide falar com a filha. Quando fala com a filha, toda a congregação a ostraciza, lhe dá morte social. Os filhos, testemunha de Jeová, a mãe liga e diz, tenho saudade de vocês, quero falar com vocês. Os filhos dizem, enquanto a senhora conversar com Chayo, nossa irmã desassociada, nós não vamos falar com a senhora. E já passaram anos e não falam mais com a mãe de 90 anos, porque a mãe, testemunha de Jeová, simplesmente decidiu conversar com uma filha que é desassociada. A senhora diz em sua declaração, meu coração estava secando dentro do meu peito. E eu queria conversar com minha filha. Mas eles não paravam de me pressionar. Uma crueldade imensa. E o canal de Raciel, Destruindo Algoritmos e Sem Filtros, EJW, a quem recomendo a que vocês se inscrevam, porque traz experiências fantásticas. Quando eu vi esta reportagem, este conte-nos a sua história, no idioma espanhol, eu automaticamente enviei uma mensagem a ele, embora ele já me autorizou a usar qualquer matéria que ele publique. E pedi autorização, por favor, Raciel, deixa eu levar essa história ao idioma português. E ele falou, claro que sim, amigo. Está autorizado. E eu me sinto no dever de vir aqui e soltar esta história para vocês. Uma senhora, mãe de 90 anos, pelo simples fato de sentir a morte perto, desejar falar com a filha, a senhora diz, em resumo, minha família era unida, nós nos amávamos, mas foi só parte da minha família, incluindo eu, me tornar testemunha de Jeová. Nossa família foi destruída. Uma história que vai te impactar. Com este resumo, você já vai entender o que ela vai falar. E depois eu posso ajudar vocês a entenderem melhor. Assim que acompanhem a história, neste conte-nos a sua história, de uma mãe de 90 anos que está sendo desprezada por toda uma congregação, pelos anciãos e por próprios filhos, fanáticos, testemunhas de Jeová, pelo simples fato de uma mãe querer falar com uma filha. Uma mãe de 90 anos. Uma senhora de 90 anos. Prestem atenção nessa história. Depois eu abrirei para quem quiser entrar e dar a sua opinião sobre isso. Sobre essa barbaridade. Prestem atenção. Mira, me voy a morir y no voy a tener la dicha de platicar con Chayo, que duré casi 40 años haciéndoles caso de que pues que no le hablara y que no le hablara. Y pues yo Ela diz, sinto que vou morrer. E levei 40 anos obedecendo aos anciãos de não falar com minha filha, de não falar com Chayo. Diz a senhora. como te digo, pues, yo mi corazón lo sentía marchito porque Meu coração se secava de tristeza, né, por não falar com a filha. 40 anos obedecendo à organização e não falando com a filha. pues unos querían, otros no querían y que yo le hablara, ¿verdad? Y pues no, yo le mandé a hablar y dije, pues a ver qué pasa. Ela disse, então eu decidi falar com minha filha e depois verei o que acontece.
Entonces Chayito estaba expulsada y le dijeron Sí. no hable con su hija porque está expulsada. ¿Es más o menos lo que quiere decir? Así es. ¿Sí? Actualmente. Essas outras pessoas que vocês veem aí são os outros filhos que não são testemunha de Jeová, que apoiam a mãe. E ao lado da senhora, se vocês notam, tem a filha expulsada, pela qual toda a congregação agora trata ela com desprezo. E os filhos testemunhas de Jeová já não foram mais ver a mãe há mais de anos, porque a mãe voltou a falar com a filha. ¿Está originando un problema en la familia con sus 15 hijos? Porque ahora yo estoy aquí con mi mamá, la expulsada. Yo estoy expulsada. Estás expulsada. Y yo estoy ahorita con mi mamá. Y los que no están expulsados, o sea, ya le dejaron de hablar. Ya después le hablé a Nazaria y le dije, oye, ¿cuándo vas a venir? Dice, pues mire, dice, mientras de que esté allí Chayo, no voy a ir, dice. A mãe, a senhora de 90 anos, liga para outra filha testemunha de Jeová e diz: Nazário, quando você vai vir aqui em casa me ver? Ela disse: pois enquanto a senhora estiver aí conversando com Chayo, a desassociada, eu não vou ver a senhora. Dice, porque Jehová quiere todo o nada. Porque Jeová pede tudo ou nada. Ah, bueno, le dije, así pasó. Y así, Reyes, Nazaria, Teresa, Martín y Benito me hablaba diario me hablaba. 2x1, envío gratis, hasta 50% de descuento y mucho más. Las mejores ofertas en tus restaurantes y supermercados favoritos. Pide lo que necesites en Just Eat. Alguien ha dicho Just Eat. Y Benito me hablaba diario me hablaba. Y ahora tiene más del año que ni me habla, no me hablan. Y uno para nada me habla, ni me ayuda. Los otros sí han mandado, así, como siempre, ¿verdad? Pues para mi comida, porque mi medicamento, porque me están poniendo unas inyecciones muy caras que valen, ¿cuánto valen? 12,000 pesos. Cada 6 meses. Cada 6 meses me ponen esa inyección ¿Y los hermanos de la congregación ya no van? Ela disse que os filhos, citou aí 4 ou 5 filhos, que não vão a ver ela e que já não se preocupam com medicamento, com ajudá-la de nenhuma maneira. E ela disse que tinha um filho, Benito, que falava com ela todos os dias, mas que agora já faz ano que não fala com ela. E que ela sofre muito por isso. E agora a Raciel pergunta: e a congregação, como tem te tratado por causa disso? Já não te fala? Te despreza? O que faz a congregação? A que você pertenceu durante 40 anos. ¿Cómo? Que si los hermanos de la congregación vienen a verla. No, ya ni pasan por aquí. Não, a congregação, os irmãos já nem passam aqui em casa. Ya ni pasan por aquí. Ya está marginada. No los quiero ver. Ela disse: agora sou eu que já nem quero ver eles. De tanto desprezo, ela diz: eles nem passam aqui, agora sou eu já que não quero ver eles. Yo casi no digo malas palabras, pero me hago como dice Cate Mate, vayan y vuelvan. No, yo no quiero, le digo, nada de religión, directamente el de arriba, Jesucristo, ¿verdad? El Padre Celestial. Esos los tengo en mi corazón. Ela diz: não quero saber mais nada de religião e não quero mais que venham aqui na minha casa, que vão embora e que não venham, como disse Raquemate, ou Checkmate, que é um canal ativista, né, do Prof. Ramiro. E ela diz: eu
tenho no meu coração o Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo. E para mim já me basta, não preciso mais de religião. No Madre, quiero permítame tantito, ninguna madre. religión quiero. Ya habla. Madre, Ya habla. Madre, permita. Um dos filhos quer falar. Um dos filhos que nunca foi testemunho de Jeová, ele quer falar. Vamos ver. Permítame tantito. Duró muchos años siempre marginada, sola. Contaba nada más con nosotros de hablarle, pero ella no le permitían ir a la casa, ni le permitían tener ningún tipo de contacto con mi mamá. Olha só, não permitiam ter contato com a mãe dele. A congregação. Note isso. no, Eso Chayo nunca nos lo contó. Chayo é a filha expulsada. Era proibida de ter contato com a mãe. E esses filhos, os homens, não sabiam nada disso, porque a mãe não contava, porque a mãe também era testemunha de Jeová. sí. Entonces, un día yo hablo con ella y está llorando y le pregunto que qué es lo que E o filho então vê a mãe chorando e pergunta: por que você está chorando, mãe? O que está acontecendo? tiene y me empezó a contar todo eso. Entonces, yo dije, pues, ¿cómo puede ser eso? Pues si se supone que son los buenos. E então a mãe contou o que estava acontecendo, que ela estava proibida de conversar com a própria filha pela congregação, pelos anciãos da congregação, pelo corpo governante, vamos. E então o filho, que nunca foi testemunho de Jeová, diz: mas como pode uma coisa dessa? Se eles têm fama de ser o povo de Deus, como podem fazer uma coisa dessa? Sí. Son los buenos. ¿Quién va a querer negarle la amistad o quitarle una madre a su hijo? Entonces, Onde já se viu? Quem é que vai querer uma coisa dessa? Tirar o contato de uma mãe com uma filha? yo me puse a investigar. E então eu comecei a investigar esta organização. Todo eso sin decir nada, nomás yo le decía a mi hermana, no te preocupes, mija. Hubo muchos momentos en los que yo le dije a mi hermana, mija, ya perdimos a nuestra madre. Ele disse: comecei a investigar, e ao investigar, muitas vezes disse a minha irmã, a Chayo, né, a irmã desassociada, disse: que, irmã, infelizmente parece que nós perdemos a nossa mãe. Ya le perdimos porque, pues, desgraciadamente la tenían muy influenciada. Porque ele se deu conta de que a organização influenciava demais as pessoas. E ele disse à irmã desassociada: desiste, minha irmã, porque, infelizmente, pelo que eu estou pesquisando, nós perdemos a nossa mãe. Porque esta organização tem ela muito influenciada. Sí. Demasiado influenciada, donde yo cuando iba de aquí de Estados Unidos iba a visitar a mi madre y yo platicaba con mi madre muy a gusto, pero al siguiente día ya no me hablaba. Ele disse que quando ia dos Estados Unidos para lá ver a própria mãe, eles conversavam tranquilamente, mas quando ele voltava para os Estados Unidos, a mãe já não dirigia a palavra mais para ele. Ya no me hablaba y de eso está de testigo mi hermano Ramón, que está ahí también. Cuando yo le decía, carnal, yo le hablaba llorando y le hablaba triste. E ele disse: e meu irmão que está aqui do meu lado é prova disso, que muitas vezes eu falava, meu irmão, e eu falava chorando, triste. Le digo, mi mamá ya no. Nomás te digo para que si saben algo, no piensen que soy yo y el malo. Ele disse: nossa mãe, nós perdemos ela. Eu só estou te contando isso porque se acontecer alguma coisa, para não pensar que eu sou o mal. É a nossa mãe que não quer falar com a gente, porque não somos testemunhas de Jeová. Porque para ellos yo siempre fui el malo, ¿cierto? ¿No? E que para eles, para as testemunhas de Jeová, esse filho aí que está falando era mal, porque não era testemunha de Jeová. Então a mãe era proibida de conversar com ele também. ¿Cierto, madre? Sí. Aquí eran muy unidos todos. A mãe diz: infelizmente, aqui nós éramos muito unidos todos. Nós éramos muito unidos. Y nomás entramos a esa secta, E foi a gente entrar nesta seita, se desbarató la familia. se desarmou, se desbaratou, se destruiu nossa família. Y problemas. Así es. En esa plática mi madre le hizo un comentario a ese hermano que se llama Reyes. Hey, Entonces le dijo, mijo, ¿qué has investigado? ¿Has mirado algo? Y le dijo Reyes.
Dice, ay, mamá, dice, usted piensa que, no, le dijo, ay, mamá, dice, no empiece. Dice, usted piensa que yo le voy a ser más fiel a usted que a Jehová. Entonces mi mamá le dijo, dice, ándale pues, mijo, dice, entonces, ¿quieres seguir ahí? Sigue con ellos. Pero yo siempre estuve al pendiente de todos mis hijos porque yo a todos los quiero igual, pero si ya no quieren pues tener plática conmigo, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? Le pido a Dios que me dé fuerzas y me dé valor para soportar. Cuando se denuncia un caso de abuso sexual hacia un niño o una niña, se inicia un proceso judicial. De todo esto. Tener plática conmigo, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? Le pido a Dios que me dé fuerzas y me dé valor para soportar. De toda esta desgracia. Sí. Y pues, es triste. Es Ramón. Es triste porque somos 15 y 5 están afuera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Nosotros hemos vivido una situación muy, muy triste desde que llegaron esas personas a nuestra casa, pues a tratar de meternos a esa religión y lamentablemente pues cayeron. Entonces ahorita estamos pagando esas consecuencias que realmente yo pienso que la que más sufre de todas es nuestra madre, porque ella quiere a todos sus hijos y por igual ella quiere que estén todos bien, al igual que nosotros queremos estar todos bien. Y si nosotros estamos haciendo esto y tratando de investigar es porque realmente queremos que ellos abran los ojos y que no se dejen mangonear por el cuerpo gobernante, porque eso es lo que están haciéndole caso al cuerpo gobernante. Entonces, con todos estos cambios que han puesto y que han sacado, yo no sé cómo los ven ellos, porque les dan un anuncio y solamente les da gusto. Yo no sé qué les metieron en el cerebro, que no funciona su cerebro, ya no son ellos, están poseídos por el cuerpo gobernante. Entonces, lamentablemente, son unas víctimas ellos. No nada más mis hermanos que están ahí adentro, pero sino todas las personas, los testigos de Jehová, son víctimas de los de arriba del cuerpo gobernante, porque ellos piensan que así se van a salvar y van a tener su paraíso, pero lamentable no es así. Nos vamos a morir y hasta ahí se acabó tu vida. Entonces nosotros pues estamos haciendo esto porque realmente queremos que nuestra madre siga siendo feliz los últimos días. Gracias a Dios que los que no estamos ahí estamos haciendo lo posible porque ella esté bien y no le falte nada. Que usted nos ha dicho que usted quiere que todo el mundo se dé cuenta, por eso usted quería que comunicaran a Casiel. Sí, yo les decía, y fíjese que mi hijo Luis, cuando ha venido, ha puesto, por ejemplo, aquí en mi puerta de la calle, ahí tengo un ¿cómo se llaman? ¿Cómo son, hijo? Como un folleto. Ah, sí. Ajá. Y allí dice de esa secta, que es una secta destructiva, que hay allí en el cuerpo gobernante hay violadores de niños, de lo que se les pone enfrente a esas, que son unos perros. Yo la verdad, ay, no una cosa que quiero decir yo es que aquí, una cosa que quiero decir yo es que aquí nosotros que estamos afuera de esa religión o de esa secta, porque ya no sabemos ni qué decirle, es que lo único que queremos es el bienestar de mi madre.
y que si sus hijos no tienen ese corazón para estar bien con su madre y por lo menos hacer así nomás a un ladito, la acepta para que estén bien con su madre, pues allá que Dios los perdone y que les dé lo que se merecen a su debido tiempo. Porque nosotros no le negamos a nadie de los demás que hablen con su madre. Ellos sí nos lo negaron a nosotros, pero nosotros no le negamos. Nosotros lo que queremos es el bienestar de mi madre, que aunque a mí no me hablen, no me importa que no me hablen, pero que le hablen a su madre, que es la más importante, porque madre nomás tenemos una, religiones hay millones. Por una parte me siento feliz porque ya no estoy allí metida, que aquí lo tienen, nomás ven alguna cosa pues que no les parece y ya están presentes los ancianos y diciéndole a uno que no debe uno de hacer esto, que no, bueno, ay no, yo ya estaba hasta el copete, y no estoy feliz por esa parte que ya no estoy allí. Lo que sí me mortifico y me da tristeza, pues que mis hijos, los otros, pues no me hablan, ¿no? Eso es lo que me da tristeza, pero pues Dios sabe lo que hace. Te enseño a generar 100 euros haciendo trading desde... De cortar o coração. Eu parei de traduzir porque minhas emoções não davam mais para mim traduzir. Mas aí ficou claro. Uma mãe de 90 anos com 15 filhos. 4, 5 filhos estão fora desta organização. Uma é desassociada. E outros filhos, ela citou ali pelo menos 5 ou 6 filhos que estão dentro da organização. Que já não conversam mais com a mãe. Porque a mãe simplesmente começou a conversar com a filha que está desassociada. A mãe diz que antes de conhecer esta seita, a família era toda unida. Que todos se respeitavam, se amavam, estavam juntos. Mas que agora está esta situação, que abandonaram a mãe. E a mãe diz que tem o coração martito, que é seco. Porque ela ama os filhos por igual, ela disse. Eu amo meus filhos por igual. Mas eu espero que o Criador, ele sabe o que faz. Uma senhora de 90 anos. Uma senhora de 90 anos. Eu vou citar aqui um caso. Meu pai, um dia, eu estou falando já de quase um ano atrás. Há quase um ano atrás, um dia meu pai ligou para mim. Ele ligou para mim. Meu pai tem 80 anos. Ele ligou para mim. E ele estava conversando comigo no telefone, numa videochamada. Com certeza, algum familiar se aproximou. Ele desligou automaticamente. Isso demonstra a pressão e o medo que vive uma pessoa idosa lá dentro quando tem alguém da família, um filho, por exemplo, que deixou de ser testemunha de Jeová. O amor de pai e mãe é sagrado. E esta organização criminosa, vou repetir, essa organização satânica, criminosa, destrói famílias, como vocês acabam de ver aqui. Me processem, seus canalhas sem vergonhas. E eu mostro esse vídeo num tribunal. Me processem, escória do mundo religioso. E eu mostro este vídeo num tribunal. Lixo de organização. Lixo de organização. Nojentos. Imundos. Entenderam bem ou não? Será que ficou claro ou não? Tenho repugnância da liderança das testemunhas de Jeová. Repugnância, asco ao extremo,
dos líderes das Testemunhas de Jeová. Corpo governante imundo, destruidor de vidas e de famílias. Vocês não respeitam as viúvas, nem os órfãos, seus canalhas imundos. Eu não podia deixar de trazer este vídeo aqui. Porque eu lembro de muito de vocês, que fazem parte desta família, deste canal, que sofrem o mesmo, como Valquíria Calasso, como Maria Aparecida Ribeiro, como Maria de Jesus, que não pode ver os netos, como Gilberto Damiani e Laura Patricelli, que não podem ver as 4 filhas, nem falar com elas e nem com os netos, por culpa desta seita fedorenta, carnicenta e imunda. Seita nojenta, imunda. É o que eu sinto por vocês, líderes das Testemunhas de Jeová, nojentos, imundos. Se tá bom para você, bem. Se você não está contente com o que eu falo, suma desse canal. Esse canal não é para dondocos, nem dondoquinhas. Este canal é para quem é vítima desta seita diabólica. Seita satânica chamada Testemunhas de Jeová. Da qual eu fui enganado por mais de 46 anos da minha vida. Esta seita demoníaca tirou de mim meu pai e minha mãe com 80 anos. Tirou de mim uma filha que criei com todo o carinho do mundo, que se casou e nem me avisou o dia do casamento. Por estar hipnotizado por esses demônios satânicos. Por isso, eu não podia deixar de vir aqui. Aqueles que não gostam do meu jeito, eu simplesmente agora estou jogando para fora toda a dor que eu estou sentindo dentro. Porque eu vejo nessa senhora, meu pai e minha mãe, que me desprezam por culpa da pressão que sofrem dos anciãos imundos da congregação deles, e por minhas irmãs, que também pressionam meus pais, porque querem me desertar, porque são gananciosas também. E eu não me importo se me desertem ou não. Não me importa o dinheiro. Me importam meus pais. E quando eu vejo que isso é no mundo inteiro, aí me machuca mais o coração. Me dói ainda mais meu coração, que agora mesmo sangra. Meu coração agora sangra. E eu não posso ter outro sentimento do que esse que eu estou expressando de nojo dos líderes imundos desta seita chamada Torre de Vigia, ou Testemunhas de Jeová. Não entrem nessa imundície, aqueles que estão estudando com eles. Não entrem nessa sujeira. Pelo amor desse Criador verdadeiro. Porque esse Jeová é um demônio satânico. Esse Jeová aí. Sanguinário, que pede sacrifícios de animais, sangue, gordura animal, em altares e mais altares. E que pede a vida de pessoas que não aceitam transfusão de sangue. São imundos, são satânicos. Os líderes desta organização destroem vidas e famílias. Sim, porque eu estou falando muito alto. Por isso que o microfone vai e vem. Desculpem. E tem alguns tapados, uns idiotas que existem por aí, uns retrasados mentais,
que não gostam do jeito que eu falo. Você passou pelo que eu passei, seu subnormal, seu retardado? Você passou pelo que eu passei? Ah, não, né? Não passou. Então vai cagar no mato, vai pros quintos dos infernos, tá bom? Que é o lugar que você devia estar. Vai pro raio que te parta, vai pros quintos dos infernos. Imundo, que você é outro imundo também. Tá? Você que me critica, você sabe quem que eu tô falando. Vai pra PQP, para não falar a palavra que eu tenho vontade, tá bom? Criminoso. Retardado mental, criminoso. Vocês puderam entender bem o vídeo? Vocês conseguiram entender bem todo o contexto desse vídeo, ou não? Só me respondem sim ou não. Vocês conseguiram entender o contexto da história que nós vimos aqui desta família? Vocês entenderam todo o contexto? Só responde para mim sim ou não. Entenderam ou não? Porque me disseram, Adriano, põe outra vez. Eu não tenho estômago para ver de novo. Eu não tenho estômago para ver de novo. Se alguns não viram e querem ver e disserem, não, coloca outra vez, Adriano, eu por vocês colocarei. Mas eu não vou traduzir. Por quê? Porque eu não tenho... Eu não tenho... Os meus sentimentos, minhas emoções não me permitem traduzir. Não me permitem traduzir. Se quiserem, eu coloco outra vez. Se quiserem. E vocês poderão ver a dor de uma família destruída pela organização das Testemunhas de Jeová. Alguns estão dizendo, não precisa, Adri. É só voltar a ver a live. Perfeito, eu acho também a melhor opção. Então agora eu vou abrir, porque eu não vou passar de 1 hora essa live, hein? Eu não vou passar de 1 hora. Eu vou abrir agora 15 minutos para quem quiser entrar e me dar um descanso e dar a sua opinião do que vimos aqui. Né? Quem quiser entrar, se você entrou ontem, pode entrar de novo, viu? Tanto Conceição, Loida Fernandes, Laura Patricelli, todos os que quiserem entrar, que estiverem aqui. E quiserem entrar, se quiserem entrar. Esse canal é Adriano, a voz dos que não falam, por isso que eu dou a possibilidade de vocês falarem. Está aí o link para quem quiser opinar sobre o que acabamos de ver. Para quem quiser. Está aí o link para poder entrar. É algo inexplicável. O que eu tenho sentido por dentro é inexplicável. Porque nessa data agora, eu tenho visto famílias e mais famílias unidas, né? A família da Surânia é super unida, super carinhosa, né? Me dá uma inveja sadia, sabe? Uma inveja. Porque eu lembro como era eu com meus pais, eu falava com meus pais toda semana. Minha mãe era minha amiga. Minha mãe era minha amiga. Bem-vinda, Conceição. Fala o que você quiser, minha irmã. Bem-vinda, querida. Oi, Adriano e a todos. Eu ia sair há pouco, mas quando eu vi essa live, que eu já tinha assistido lá uma parte lá no Raciel, eu preferi ficar. Preferi ficar, porque, sinceramente, não tem como não se indignar diante disso. Mas antes de começar, Adriano, por favor, coloque aquele texto aí que a gente conhece tanto, era tão repetidamente falado lá naquela seita maldita.
e que eles usam para desassociar, como base para desassociar as pessoas. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. É um texto por demais conhecido. Mas Pode eu ler. preciso... Pode ler. Posso ler aqui? O Sim, texto que claro. nós conhecemos. Então, tudo bem. Aqui, o texto, principalmente o versículo... Eu vou ler tudo, 9 a 11. Diz assim: nós conhecemos de cor salteado. Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo, aí o 10, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. Bom, é só o 9 e o 10. Eu quero me atentar principalmente para o versículo 10, a última classe de pessoas. Na perversão do novo imundo está escrito. Eu estou lendo na perversão do novo mundo, na espada de prata deles. Extorsores, na mesma categoria de ladrões, gananciosos, beberrões, homossexuais, enfim, adúlteros. Tudo que eles falam aqui que são obras da carne, que são passíveis de destruição. E o último aqui realmente fala sobre extorsores. Aí a gente vê aqui o que é uma pessoa, o que é um extorsor? Né? A gente leu tanto isso nas portas, ou não sei aonde, ou no salão do reino, tal. Extorsores. Quem pratica extorsão é um extorsor. E o que é uma extorsão? O que é ser um extorsor? Eu estou tremendo aqui, sinceramente. Aqui diz assim: ato de extorsão é um ato de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, por meio de ameaça ou violência, com a intenção de obter vantagem, recompensa. É constranger alguém a fazer algo ou a deixar de fazer algo. Existe a extorsão simples, que é quando a pessoa faz a coação para outro, no caso, assim, para que ele faça, obedeça ao que ele quer, para atingir algum objetivo, e tem aquela extorsão mais grave, que é aquela quando mediante um sequestro, né? Nós sabemos que uma pessoa, um bandido, leva alguém e coage a família para que dê um dinheiro sob pena daquele familiar nunca mais retornar, né? Aí a gente faz a seguinte pergunta: esta seita criminosa, praticante de tantos crimes, ela está enquadrada nisso aqui. Que no momento que ela retira do seio familiar, impede uma mãe, impede um Adriano de ter o contato com os pais e a filha, impede que a Laura e Gilberto perca o contato com seus filhos, até esqueci o nome dela agora, a Cida, que perdeu os 3 filhos, milhares de casos, tantos, que não precisa numerar. Na hora que faz isso, ela está praticando esse crime de extorsão. Então, isso aí, conforme o Adriano falou, nós sabemos, é uma prova cabal que tem que ser guardada para mostrar nos tribunais. Se praticam crimes, e ainda mais com agravante, quando é com a pessoa já com 90 anos de idade. Porque se é tão doloroso para quem está mais novo, como o Adriano, só que Adriano foi decepado dele tanto a ascendência como a descendência. Porque os pais dele e a filha. Foi indo e vindo. Mas no caso dessa senhora de 90 anos e tantos outros, uma pessoa na hora já de deixar esse mundo, passar por uma crueldade dessa, um constrangimento desse, ser vítima de um crime desse em nome de uma religião, as pessoas ficarem tão desumanizadas, porque tem aquela coisa da índole de cada um, né? E que é fortalecido pela política dessa seita miserável. Sinceramente, eu passei por isso quando eu saí da organização em 2004. A minha mãe ainda não tinha 90 anos, ela já estava com 89 anos, com 79 anos, quase 80. E meu irmão, o anciasno, irmão de sangue, que não fala comigo, a primeira coisa que ele falou com minha mãe foi o seguinte: a senhora sabe que agora não vai poder mais conversar com Conceição, né? Aí minha mãe veio falar comigo, chorando, triste, em crise, sofrendo, porque ela não poderia mais falar comigo.
E além do amor que ela tinha por mim e eu por ela, tinha a questão que eu era o arrimo, eu era aquela pessoa que cuidava da família, tudo, enfim, dela, tudo tinha. Então eu falei para ela, olha, falei com ela, diga a esse seu filho, nem chamei de irmão, diga a esse seu filho que ele então venha pelo menos cumprir a parte que eu faço de cuidar de você, minha mãe. Viu? Porque falar é fácil. Ele ia lá esporadicamente, botava a mão na cabeça dela, visitava uma vez ou outra, então é muito bom ir lá de visita. Agora, pegar no pesado, como Conceição, que fazia tudo, entendeu? As pessoas que me conhecem sabem do que eu estou falando, sabem que eu estou sendo verdadeira aqui. Então, observe como essa é a tônica em toda parte, como o Adriano falou há pouco. Nós sabemos que esse é o modus operandi em toda parte. Então, a crueldade sem limite, o satanismo desta seita, que tem que ser mostrado num tribunal. Não apenas a gente ficar aqui mostrando entre nós, porque Adriano não teve condição nem de repassar isso aí, porque é mexer demais na ferida. Mas isso precisa sair portas afora, chegar aos tribunais. Uma crueldade desta com uma pessoa, uma mãe, tendo que ficar dividida, renegando um filho porque resolveu dizer não ao corpo governante, a uma seita maldita. E todos os outros, comungando da mesma ruindade, cortaram relações com ela. Então, quando acontece isso, eu sempre lembro desse texto. A extorsão, crime de extorsão. Porque se obriga você, se faz uma chantagem, te obrigando a fazer ou deixar de fazer algo, você está ali violentando, está indo contra aquilo que você acredita. Não respeita, eles não têm freio. Pode ser pai, mãe, quem quer que seja, passar por cima. Então isso tem que ser denunciado, isso vai chegar com certeza, estamos avançando. Não chegamos ainda onde nós queremos, mas estamos avançando. Isso há de dar frutos com respeito para que esta torre maldita, os líderes dela, sentem nos bancos dos réus como de fato já estão sentados. Vocês percebem que eu estou até com a voz um pouco embargada. Porque realmente é uma coisa que não tem como você não ficar indignado, não tem como você não expor, colocar para fora toda a sua revolta. Não é raiva de membros, mas é contra uma política miserável desta e que as pessoas não se apercebem. Meu irmão falou claramente para minha mãe isso. Só que minha mãe não deixou de falar comigo, até porque, além de me amar, ela precisava de mim. Era eu que carregava para cima e para baixo, para médico, para tudo. Eu que cuidei até a morte, cuidei de meu pai e cuidei da minha mãe. Mas isso aí, a gente vê que é mundial. Como eles desumanizam as pessoas e tem aqueles que fazem justamente essa vontade, porque, no fundo, já são desumanos. Apenas se sentem legitimados para levar adiante esta política miserável, nefasta. É isso aí. Obrigado, Conceição. Hein? É tudo que a gente sente, né? O que você falou, é tudo que a gente sente. Laura, Patriciele, querida, pode falar. Boa noite, Adriano. É uma live muito pesada essa senhora realmente enche o nosso coração, né? Porque eu, assim, agora deixo de ser filha e me coloco no lugar de mãe, né? Eu também, minha mãe, com 93 anos, e era complicado, porque ela dependia econômica, financeiramente, do filho dela, anciasno, né? E da filha santinha do Pauoco, ali dentro, e a comunicação era muito difícil a comunicação com ela. Mas ela não tinha como, ela tinha o celularzinho dela ali, mas quem atendia era sempre quem estava ali perto dela, então ela ficava muito constrangida de falar comigo, né? Então, foi difícil, eu quero acreditar que ela nunca quis me excluir, né, da vida dela. Infelizmente ela se foi, sem que eu soubesse que ela estava doente, eu não soube nem mesmo que ela morreu, ninguém teve a decência de me avisar, e ela foi embora, né? E, nossa, eu tenho vontade de chorar, desculpa, porque é difícil, é uma crueldade, eles não se importam nem um pouquinho com o bem-estar da pessoa. Olha essa mãezinha que apareceu hoje nesse vídeo, né? O desejo dela é só ter os filhos juntos, mas se ela escolhe um, ela exclui outros. Como é que é isso, gente? Como é que funciona isso? Como a Conceição falou, é bom a gente ouvir, a gente ouve entre nós, a gente discute, a gente tem aquele momento de desabafo,
mas as autoridades realmente tinham que tomar conhecimento da desgraceira que eles fazem na vida das pessoas, né? É muito triste. E eu não queria chegar nesse ponto, sabe, Adriano? Chegar nos 93 anos assim que nem essa mulher é muito difícil. Sim, muito difícil, muito difícil. Respira um pouco, Laura. Loida, querida, vamos por ordem de chegada. Loida. Boa noite, amigos. Boa noite. Conceição, eu escutei este texto muitas vezes quando eu era testemunha de Jeová. Jamais, eu nunca dei importância à extorsão. Eu sempre pensei que a extorsão era um assunto de dinheiro, né? Mas muito boa observação. Sim, esta gente extorçou as famílias. Eu não vou contar a minha história uma outra vez, porque já contei, mas quando meus pais e eu passamos esta situação, eu era a única filha que morava na ilha, perto deles, 35 quilômetros. Eu sou a única filha deles que tem uma filha. Minha filha é a única neta de meus pais. Então, eles queriam me falar, mas os testemunhas chantageavam. Não fale com a sua filha. Se você fala, vamos tirar os privilégios. Meus pais, minha mãe agora tem 90 anos. Então, eles tinham 60 e muitos, 70. Tudo o que eles tinham era os testemunhas de Jeová e eu e a minha filha na sua vida. Eles te fazem escolher a filha ou a congregação, a filha ou a leitura na reunião, a filha ou você não pode fazer oração, a filha ou você não pode ser pioneiro, auxiliar. O problema para mim agora é que o dano à nossa relação familiar foi tão grande que no 2003 eu tive câncer porque meus pais precisaram de 4 anos para escolher e decidir, sim, nós temos decidido de te falar e se perdemos os privilégios não importa porque te queremos e queremos falar com você. Esses 4 anos eles falavam uma vez, o mês seguinte eles não falavam, então eles falavam outra vez, sentiam-se culpáveis, paravam de falar, 4 anos assim. Nesses 4 anos a minha parelha me tirou, ele deixou a ilha, eu estava sozinha com a minha filha pequenita, pouquinho dinheiro e o único apoio que eu poderia ter dos meus pais era um dia sim, outro dia não. Essa incertidão é o que me fez doente. Meus pais, anos depois, eu me casei com meu marido atual, e eles não sabiam o que fazer com o meu casamento, e perguntaram aos anciãos: podemos ir ao casamento da nossa filha? Primeiro, isso mostra que eles não tinham bom conhecimento da Bíblia. Porque você não precisa de perguntar, você deve saber. Mas minha mãe, meu pai não quis vir ao casamento, mas minha mãe queria vir, mas ela não sabia, ela perguntou aos anciãos, eles disseram não, melhor não. Eu não fiz o casamento na igreja, eu fiz o casamento no ajuntamento. Era um casamento civil. Eu me senti no casamento como se eu fora um fungo,
Adriano traduce como un champiñón que se reproduce por esporas, como si yo no tuviera familia, como si yo vengo me he caído del cielo. Se fosse moho. Un moho, exacto. Porque esses fungos pretos que passaram na parede. Oui, sí, porque meu marido... Bolor, como se fosse bolor. Sí, como una planta, porque meu marido tinha seu pai, sua mãe, seus irmãos. Eu não tinha pai, não mãe. Minha irmã vinho de Londres, o casamento é um irmão de Madrid, mas, bueno, meu irmão está um pouco louco, eu vinho no casamento, mas chegou tarde. Então, eu esperava que ele me recolhera para caminhar juntos ao casamento, mas ele tardava muito. O pai de meu marido passou, eu caminhei como pai de meu marido. Você sempre disse, eu não pude entregar a minha filha no seu marido. Bueno, para mim foi a mesma coisa. E minha mãe, mais tarde, me dissera, como você tem me invitado a minha irmã, minha tia, porque você me vai deixar em mau lugar. Porque ela vinha da Galícia, minha tia, e minha mãe, 40 quilômetros, não vim. Eu lhe contestei, eu não faço nada, eu convidei toda a família, quem quiser vinho e quem não quiser não vinho. Que vou fazer? Eu. A situação foi horrível. O problema é que agora, 20 anos mais depois, a relação ainda não é boa. E minha mãe agora é sozinha. Meu pai morreu no 2012. Eu quero minha mãe porque ela é minha mãe, mas todos esses desprezos são feridas. Agora eu sei que tudo isso é um lixo. Minha mãe começa a perder a sua cabeça. Quando eu vou a visitar, eu quisera lhe dizer, mas eu não quero provocar feridas nela. Mas é muito duro para mim ir a visitá-la e não dizer, mamã, toda essa religião é tudo mentira, é um lixo e nos ha feito muito dano a todos. Eu não posso dizer. E o resultado é que eu não quero visitar a minha mãe. Ela é sozinha. Eu achei duas pessoas que la cuidam. Uma é testemunha de Jeová, a outra não. É muito doloroso para mim vê-la, mas é também muito doloroso não vê-la. Claro, Laila. Eu não tenho nem palavras, desculpa, eu não tenho palavras. Não é nada especial. É muito duro a tua história. É muito duro, mas... Passar por um câncer, com uma filha pequena, sozinha, sem dinheiro, e não poder ter o apoio dos pais. Isso é crueldade, porque essa organização determina assim. Horrível. Em inglês, quando uma situação é boa, eles dizem win-win situation, todos ganham. Esta situação é lose-lose situation, todos perdemos. Todos. Porque os que ficam dentro perdem, os que ficamos fora perdemos. E a organização, eles não importa, eles não sofrem, somos nós que sofremos. Isso. Dentro e fora, e o dano é, como dijiste ontem, como gado, com fogo, e a ferida fica lá, a marca queda lá.
É irreparável. Irreparável. Não se pode reparar. Esse dano, esse tempo, esses 2 anos que eu não escuto a voz da minha mãe, estes 2 anos e meio que eu não vejo pessoalmente a minha filha, eu não vou perdoar. Eu quero dizer, olha, eu não sou Jesus Cristo, Eu quero que fique claro isso aqui, eu vou passar para o Eric. Eu não sou Cristo, isso aqui não é uma igreja. Assim que quem está aqui pensando que isso aqui é uma igreja, vaza fora daqui, não fique aqui. Eu não sou Jesus Cristo. E por mais que eu tente imitar, eu não vou chegar perto da sola dos pés dele. Então eu quero dizer o seguinte, eu não vou perdoar nunca o que esta organização fez. Nunca vocês têm em mim alguém que vai lutar contra vocês até a hora que eu morrer. Porque o que vocês causaram na vida de milhares e na minha, não perdoo. Eu entregarei minha vida contra vocês, lixo de organização. Lixo de organização. Se outros não têm coragem de falar desse jeito, falo eu e assumo a responsabilidade. Lixo de organização. Não tenho nada contra os adeptos. Penso que são outras vítimas, alguns cúmplices. Mas não é com eles meu problema. Meu problema é contra os líderes nojentos, essa escória do mundo religioso, chamado corpo governante e seus acionistas, e esses imundos de Warwick. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não entrem aqui. Eric, por favor. Adriano, uma live com um peso emocional muito, muito, muito denso, uma atmosfera muito densa na live de hoje, com um peso emocional muito, muito forte mesmo. O que nós vimos nessa live aí é algo absolutamente torpe, inaceitável. Eu quero ser bem sucinto, todo mundo deu seu testemunho aí, sua experiência, e eu quero ser bem sucinto também na minha, senão eu vou me alongar além do devido. Como disse o Raymond France, não existe saída honrosa da organização. Infelizmente, não existe. Mesmo que você saia francesa, como nós dissemos aqui no Brasil, né, vai se afastando pouco a pouco, que foi o meu caso. Eu ainda vivi um verdadeiro inferno, porque na época eu morava com a minha mãe havia separado legalmente de corpo do meu pai, mas não havia se divorciado. A Loeda talvez não conheça as nossas leis, aqui no Brasil é possível separar legalmente de corpo e não se divorciar. Disquete, né? Era o disquete. Isso, E na época nós tínhamos uma propriedade rural e minha mãe resolveu ir para a cidade, né? Falar propriedade rural, mas a nossa propriedade rural estava a 500 metros da cidade, estava pertinho também. Enfim, e o que aconteceu? Eu falei assim, a minha mãe era aposentada. Aí a situação no meu âmbito familiar ficou da seguinte maneira com as despesas da conta. A mãe pagava o aluguel, minha mãe pagava o aluguel. Eu fazia a despesa da casa, água, luz, gás, compras, os secos e molhados. Eu que comprava, e minha irmã, na época, a do meio, ela ajudava na feira, alguma carne, alguma coisa assim, era tudo dividido a razão. Meu pai tinha a renda dele lá na propriedade rural, ficou por lá. Adriano, eu vi o verdadeiro inferno na terra, vivi o verdadeiro inferno na terra dentro da casa. Às vezes eu chegava cansado do trabalho, chegava muito, muito cansado do trabalho, eu queria entrar na minha casa, sentar naquela mesa da cozinha, na cozinha, comer um bolo, que aqui em Minas Gerais a gente fala broa, comer uma broa de milho, de fubá. Uma broa, em São Paulo também, né? Um pão de queijo. Eu não podia, porque havia ao entorno da mesa várias irmãs sentadas. Eu não podia tomar o meu café ou comer o meu alimento que eu comprava. Na tua casa? Na minha casa. Eu tinha que sair. Eu ia para uma padaria, fazia um lanche, esperava lá até 7 horas da noite, 8h30 da noite. Eles irem embora para depois eu adentrar aquele ambiente. Eu sempre trabalhei de noite, trabalhei de dia. Eu costumo brincar que o meu nome é trabalho e o sobrenome era extra. Então,
Eu vivi um inferno na Terra. E as poucas vezes que às vezes eu teimava em ficar na casa, no ambiente da casa, no lar, ia para a sala, ligava uma televisão e assistia alguma coisa, ainda tinha as conversas de ponto. As conversas de pico, picando a gente, alfinetando a gente. Aqui no Brasil, Lloyd, é muito comum a gente falar conversa de ponto. O que é uma conversa de ponto? A minha mãe estava lá na cozinha com as irmãs dela e começava um assunto qualquer e conversava um assunto, por exemplo, a respeito de um irmão fulano de tal que cometeu um pecado tal e aqui jogava aquilo como se fosse um ponto para cima de mim. Até que, enfim, meu pai vendeu a propriedade rural, eu também tinha um pouco de terra lá junto com ele. E aí a minha mãe divorciou de vez dele, ela pegou o dinheiro, comprou as casas dela, e eu comprei a minha casa e fui viver sozinho. E passaram-se exatamente 15 anos sem conversar com a minha mãe. Minha mãe faleceu no dia 25 de julho do ano de 2023, ano passado, no dia do meu aniversário. Ela foi hospitalizada na Santa Casa de Misericórdia de Lavras, e por muita, muita insistência de duas tias minhas, uma daqui de Lavras e outra de Piracicaba, no estado de São Paulo, eu teimei e fui vê-la, porque a minha mãe não me chamou. E ela estava tão drogada, com tanta morfina, mas com tanta morfina, que o câncer dela foi uma coisa que levou ela, foi diagnosticada no final de janeiro, começo de fevereiro. Eu acho que teve uma falha terrível por parte da minha irmã, que minha irmã poderia ter levado ela para começar o tratamento por conta do SUS, do governo, no Hospital Bom Pastor, aqui em Varginha, uma cidade próxima a 106 quilômetros, onde tem um convênio que se leva. A minha irmã esperou abrir vaga na Santa Casa de Misericórdia de Lavras no tratamento inicial, então, em fase experimental. Passou fevereiro, não começou o tratamento, entrou março, abril, maio, ela teve uma pneumonia, foi hospitalizada, passou 15 dias, recuperou da pneumonia. Quando foi em final de junho, começo de julho, novamente foi hospitalizada. Ela não começou a quimioterapia. Quando abriu a vaga para ela fazer aqui na minha cidade a quimioterapia, por conta do SUS, que é nosso Sistema Único de Saúde, ela que não tinha imunidade para aguentar nem a quimio nem a rádio. E ela se foi no dia 25. Eu fui lá, conversei com ela e consegui falar sobre a importância que é ter Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, e eu não sei, ela pelo menos disse que sim. E eu a vi em rápidos 15 minutos, após 15 anos. Como você disse, o estrago feito, ele é irreparável. Foram 15 anos perdidos que eu não recupero nunca mais na minha vida. Tecnicamente falando sobre a questão da desassociação ou remoção, qualquer instituição tem o direito de remover, sim, uma pessoa que não coadune com o que se espera dela. O que é errado é a forma como é feito dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Principalmente o tratamento dado depois. Nenhuma outra organização na Terra faz isso. Nenhuma outra. Eu já pertenci a algumas escolas de pensamento filosóficas, já passei por muitas. Tive esses dias atrás aí mesmo, conversando com você sobre simbologia oculta. Nós falamos sobre maçonaria, Rosa Cruz, teosofia, enfim. E das ordens iniciáticas que eu fiz parte, que eu passei, meus irmãos, que eu ainda considero os irmãos, nós paramos e conversamos com eles tranquilamente. Nenhuma outra organização causa um estrago emocional, um estrago psicológico tão grande como essa. Quando a Conceição disse aí que é necessário se levar às autoridades, aqui no Brasil, a nossa associação, a JWR, a qual eu sou o vice-presidente, nós temos feito algumas denúncias, temos tido essa oportunidade, até mesmo através de denúncias que nós sofremos, querendo parar o nosso trabalho, de levar isso ao conhecimento de promotores, desembargadores. Nós vemos aqui no Brasil as manifestações que são louváveis, igual o Ian tem promovido. Vimos aí a campanha das assinaturas para se criar uma lei que
que o Jefferson fez. Mas eu, particularmente, eu acho isso tudo válido, importantíssimo. O engajamento nosso tem que ser feito. Eu participei disso, eu ajudei. A nossa associação aqui no Brasil ajudou financeiramente, ajudamos também nas assinaturas. Mas eu vou dar a minha opinião pessoal. Quem quiser discordar é um direito. Eu não vislumbro outra alternativa de se levar isso ao conhecimento das autoridades, exceto por duas vias. Denúncias na justiça, e essas denúncias têm que se tomar muito cuidado, porque se elas forem feitas a nível coletivo, e se discutir religião, que a nossa justiça não entende os meandros e as minúcias como nós entendemos. Se cair no campo religioso, eles vão dizer que o Estado é laico e as denúncias serão indeferidas e arquivadas e vai gerar uma jurisprudência a favor da Torre de Vigia. Então tem que se tomar muito cuidado se a denúncia for coletiva. Tem que se pegar nos estragos feitos. Nos estragos causados. Só um minutinho, Loida, e te dou a palavra. Eu estou terminando. Mais 1 minutinho, 2 minutos eu termino aqui. Quero ouvir sua opinião. Ou ações individuais, que eu acho mais possíveis de você fazer, eu acho até mais viáveis. E a segunda opção, né? Eu encaixei as ações pessoais também dentro da primeira opção, que são ações judiciais. A segunda opção é ir a Brasília, na Comissão de Direitos Humanos, e nós da dissidência aqui no Brasil, que encabeçamos esse movimento, conversarmos com senadores, deputados, desembargadores. Desculpe, gente. Eu não vejo outra opção mais rápida do que essa. E temos que aproveitar esse ano, que 2025 agora é ano pré-político, é ano de alianças políticas. Ok. E nós sabemos que politicamente uma testemunha de Jeová, ela não tem peso, nós temos. Ok. Obrigado, Eric, por teu comentário e tuas orientações e conselhos, né? Apesar que agora também no Brasil está mudando com o tema desse projeto de lei das vítimas, né? De reconhecer vítimas, que está entrando, isso vai ser bastante favorável. E as leis vão mudando. Os países que querem acompanhar, né, a modernidade legal do mundo têm que se adaptar aos países modelo. O Brasil está anos-luz de alguns países da Europa, anos-luz. Eu li a lei inteira de vítima. Mas não vamos analisar ela hoje. Mas, enfim, vamos fazer uma live sobre isso. Isso. Então, eu queria muito que as pessoas, né, se sintam livres de expressar os seus sentimentos e as suas coisas. Uma hora, algo acontecerá. Uma hora, algo acontecerá. Porque, por mais legalidades que possamos expor aqui, nós estamos falando de seres humanos, de vidas. E uma hora, algo acontecerá. E é nisso que nós temos que continuar lutando, porque senão, sabe o que eu faço? Eu apago tudo isso daqui, fecho esse computador e não apareço aqui nunca mais na minha vida. Então, algo tem que acontecer. Loida, por favor, querida, pode dizer o que você ia dizer, depois a Laura, se quiser também se expressar. Eu vou dar a partir de agora, começando com a Loida, 2, 3 minutos para cada um. 2, 3 minutos para cada um podermos ir... Cantinho, meus cachorros! Ok, Loida. Laura, por favor, você, Laura. Adriana, eu estou aqui escutando, eu concordo em muito com o Eric, porque eu já andei conversando com uma pessoa e ele me disse sim, o mesmo que o Eric disse, que as ações comunitárias têm um peso, mas que se quisermos fazer mesmo, teria que ser ações individuais, né? Mas não sei quanto nós estamos preparados para isso, porque nós saímos dali realmente muito destruídos. Eu, por exemplo, eu estou na tua live, Adriano, porque me senti, mas mais do que chorar, é tudo irrelevante aquilo que eu digo, porque eu só venho aqui acrescentar que eu também sofri aquilo que todo mundo sofreu, como você está sofrendo, Adriano, com a nossa família de origem e com a família que nós formamos, né? Mas eu também me sinto, assim, tão pequena
enfim, mas eu acho que no momento, enquanto a gente não pode, e não tem a coragem, a força, né? Vamos nos estribar nesses nossos amigos ativistas. O Ian está fazendo tanto, o Edson Reis, com o Eric, enfim. E vamos ajudar, nem que for de maneira indireta, porque, como o Eric disse, são anos perdidos. Adriano, você nunca mais vai levar a tua filha. Eu também não vou. Eu tenho uma neta que vai nascer em março, muito provavelmente eu nunca vou conhecer. Eu tenho netos, Adriano, que dormiram comigo desde o momento que saíram da barriga da mãe, hoje são adolescentes de 14, 15 anos. Eu até sei que um está com um problema muito grave de saúde, aqui na Itália, o grau de deficiência que deram para esse menino é muito alto, e eu não tenho nenhum acesso, eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada. Então, eu estou vendo só minha vida transcorrer, e a minha prole sofrendo, e você tá ali de mão atada, sem poder fazer nada. Então, você entende o meu sentimento de inutilidade, Adriano? Sim, mas você não é nada inútil, você é muito útil porque o teu testemunho, a tua história roda o mundo. Eu só peço brevidade agora nos comentários, porque daqui 5 minutos vai começar uma live lá com uma entrevista com Joana Responde, né, num canal que foi anunciado aqui, agora me foi o nome do canal, da cabeça. E nós queremos apoiar esta entrevista lá. Então, É a segunda parte, hein? Da Joana Responde, a segunda parte. Isso. Então, eu não quero mais agora passar de 5 minutos, porque queremos apoiar lá a entrevista neste canal, né, que ele anunciou ontem aqui. Loida, por favor, diz o que você queria dizer. Sim, perdão. Eu só queria dizer aos comentários de Eric que as leis devem se centrar na destruição das famílias, no chantagem e no dano psicológico. O que querem fazer na Espanha não é uma lei anti-sectas. Você pode formar parte da seita que você quer, mas as seitas não têm direito de chantagear as pessoas e fazer dano psicológico, desfazer as famílias. Isso é a parte importante. Não importa se é uma seita, uma religião, um clube social, ninguém tem direito de destruir as famílias. As leis não devem ir contra as religiões ou as sectas, mas o comportamento de controle mental e de chantagem. Isso é o que é punível. Não importa de onde esse comportamento vem, mas isso é o que deve ser controlado. Eu só queria dizer isso. Obrigado. Olha, eu acabo de colocar aí o link do canal para a entrevista de Joana Responde. Está aí o link no YouTube, para que o pessoal possa ir apoiar essa entrevista. Conceição, suas palavras finais, querida, para a gente poder ir lá assistir essa entrevista, né, da Joana Responde. Olá, pois é. Mais uma vez, obrigado, Adriano, por me conceder essa oportunidade. E esse assunto tão sério, conforme pegando o gancho do que Eric falou e do que Loida falou também, não é contra dogmas, cada um acredita no que quiser acreditar, que a Terra é plana, enfim, não importa. O que nós estamos lutando aqui é pela preservação da família, que é algo sagrado, porque isso aí mexe diretamente com toda a saúde, não tem estrutura que resista. Nós vimos anteontem e ontem a devastação que é feita já em idade tenra, e hoje estamos abordando a devastação que é feita até no final da vida. É de 0 a 100 anos, podemos dizer assim. Como eles passam com um rolo compressor em cima das pessoas, destruindo toda a sua saúde mental, emocional, espiritual, física e tudo, enfim. É quanto a isso que nós estamos lutando, muita coisa está sendo feita, mas além do nosso apoio, da nossa palavra, do nosso empenho, da nossa garra, e precisa que apoiemos financeiramente aqueles que estão na dianteira, que estão dispostos a empenhando esforço, tempo, dando de si,
vamos apoiar também financeiramente para poder chegarmos a algum lugar. Sabemos que sem o dinheiro é impossível chegar. Então, quando acontecerem as campanhas, temos que estar apoiando. Estar aqui contando as histórias, chorando junto, é necessário porque são as nossas dores. E temos que ter a empatia. Mas, além disso, temos que ir portas fora. Então, portas afora, chegar às esferas superiores e apoiar em todos os sentidos, principalmente no sentido financeiro, para que possamos lograr êxito, para que possamos lutar contra esta organização, esse sistema opressor chamado Testemunha de Jeová ou qualquer outro, em qualquer âmbito. Estamos juntos, apoiando não só em palavras, mas em ação e também do lado financeiro. Obrigado a todos vocês, obrigado, Eric, por tuas palavras, obrigado, Laura Patricelli, Loida Fernandes, companheira e amiga, Conceição Carvalho, você para mim é como se fosse, tanto você, Laura, vocês todos, né, como se fossem familiares de sangue, embora não sejam. É mais que familiar de sangue, vocês se importam comigo. Um abraço, Maurício Mendes, que diz que está emocionalmente esgotado hoje. Um beijo, meu querido amigo, ajudador deste canal, com músicas tão profundas. Assim que fiquem aí com uma das músicas que fez Maurício Mendes, que a música se intitula Morte Social. Um beijo no coração de vocês e até a próxima live. Vamos lá para o canal, ver Aprendendo com a Bíblia Oficial, se chama o canal. Aprendendo com a Bíblia Oficial. Vamos ver a entrevista de Joana Responde. Um beijo no coração. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada. Deus apagaram meu nome, mas não a minha dor. Fui invisível no mundo que antes me deu calor. Passei por portas que agora estão fechadas. Família e amigos, essas vozes que foram caladas. Me chamam de perdido, traidor, um vilão, mas não enxergo o peso que carrego no coração. Sou um exilado entre aqueles que me amavam. Hoje um estranho nas vidas que me abraçavam. Vivo, mas tô morto. Respiro, mas sem ar. Um fantasma no espelho, sem lugar pra ficar. Morte social, me enterraram sem chorar. E eu caminho sozinho, tentando me achar. As lembranças são espinhos que ferem minha alma. Momentos felizes hoje roubam minha calma. O silêncio me cerca como um muro gelado. E o amor virou memória de um tempo apagado. Os olhares me evitam, o desprezo é real. Um exilado na vida, condenado ao final. Será que mereço essa cruz que me impuseram? Ou é a liberdade o preço que deram? Vivo, mas tô morto. Respiro, mas sem ar. Um fantasma no espelho, sem lugar pra ficar. Morte social, me enterraram sem chorar. E eu caminho sozinho, tentando me achar. Gritei por socorro, mas ninguém quis ouvir. Minhas lágrimas secaram, só resta insistir. Na dor encontro força no vazio. Um motivo se não tenho mais ninguém. Preciso ser meu abrigo. Hoje levanto das cinzas que me fizeram cair. Se a morte social é o preço, eu escolho seguir. Não sou o que me chamam, sou mais do que pensei. E mesmo no deserto uma flor eu serei. Vivo, mas lutando, respiro pra provar que a morte social não vai